Dentro ainda da questão olímpica, dentro dessa, você teve atuação, como você comentou, não só com a seleção brasileira dos atletas, mas sim com alguns países, né? Você tem um atleta referência teu assim que você fala, cara, esse é um exemplo a ser seguido. Tem bastante, né? Dentro Cara, do país. tem Assim, várias pessoas. A gente pode falar vai ter um do cara o Manuel assim, do vôlei de praia e o Ricardo. São caras muito dedicados, completos. O Emanuel é um monstro. Ele é um monstro, ele é um cara é um fora da monstro. curva, né? Eu vou te falar, eu fui ver eles perderem antes do Rio. Uhum. Eu nunca tinha visto eles jogando junto e perderem, pra vocês terem uma ideia. Eu fui ver eles perderem antes do Rio, quando inventaram deles voltarem a jogar juntos. Uhum. Depois de Londres. Que Londres o Emanuel jogou com o Alisson, ganhou a prata. Uhum. E o Ricardo jogou com o Pedro Cunha e ficaram em quinto. Eles tinham sido campeões em 2008, né? E aí desfizeram Foi 2000, não, eles foram campeões em 2004. 4, Atenas. 2008 eles foram bronze. Bronze. Isso. E o Fábio Luiz e o Márcio ganharam a prata. Isso. E eles são fora de série. O Robert Scheid é um cara... Cara, esse deve ser um foco absurdo. Né? E a gente tem um atleta, cara, que é o Torben Grael. Esse cara Lição de vida. é outro, pô, ele tá em outro patamar, é outra coisa, em todos os aspectos, né? Você vê que é um atleta de altíssimo nível, ele é um atleta que ele é campeão olímpico, eu acho que ele tem 5 medalhas olímpicas. 5 medalhas de ouro, Sim. 5 olímpicas, né? O cara ganhou a Volvo Racing com o recorde da prova até hoje. Uhum. Né? Então, e fora tudo, né? Ele desenvolveu o projeto da linha a rosa. sobrinha dele que agora foi filha, a filha dele filha. foi medalhista também. Filha. A gente Não, colocou duas a Martina, vezes, né? A gente colocou a Martina e o Marco, que são os filhos dele na Oakley, quando eles eram muito novinhos. E o nível de comprometimento deles é algo absurdo. Então você vai aprendendo com esses caras. Não tem como você não aprender olhando esses caras, né? Não tem como, não. Aprende na vida, né? E isso foi muito interessante, cara. Foi muito bacana. E esse convívio sempre foi muito legal. E também com os atletas internacionais, né? Pô, imagina, você tá ali com o Chubby ali, o Sherby, né? Lá do coisa. O Cavendish em Londres, sentava para tomar cerveja e trocava uma ciclista, ideia. O Cavendish. O Greg Minar lá do mountain bike. Cara, isso da Vila Olímpica, simplificando legal, a Aí coisa. a Oakley tinha o Safe House. Então, eu digo da Vila Olímpica desse ambiente da Olimpíada. Pô, que você vê o... Cara, Kobe Bryant, né? Não tá mais com a gente, mas... É um dream pô, team, né? Pô, você viu o cara andando, passando do De repente teu o cara lado, vai sentar na mesa do teu lado. Sentar do teu Pra lado. almoçar, Né? Pô, você vê um... Pô, E aí a Usain gente... Bolt, legal. né? Quando a gente assumiu a parte da América Latina, né, da Oakley, a gente teve que fazer um plano da América Latina inteira. A gente só não tinha o México e a maioria das ilhas do Caribe, principalmente as que de língua inglesa e francesa. Então a gente começou a fazer um estudo de todos os países da América Latina e América do Sul, América Central e América do Sul. Então a gente fez um estudo da Argentina, do Chile, do Equador, Colômbia, Venezuela, Costa Rica, para ver quais eram os esportes que tinham relevância dentro desses países, né? Para a gente entender, né? Um dos grandes exemplos é a Colômbia, que a gente chegou ali e falou, cara, não adianta a gente querer colocar da maneira que a gente pensa. A gente vai ter que colocar o que a gente pensa dentro das características do país, né? Que era o ciclismo. Sim. Que a gente claro. tinha... A gente chegou em Londres com o Rigoberto Urán patrocinando, a Mariana Parron, que é o maior nome do BMX mundial, e o Carlos Uchoa. E foi engraçado, cara, porque a gente teve uma fatalidade que a gente patrocinava o Renato Rezende do BMX, que era um menino, né, um cara muito bom. Muito bom, e ele teve uma queda. E depois eu fui fazer aquelas coisas, né? Depois eu fui olhar, ele estava com tempo de bronze. E eu acho que se ele não tivesse caído, ele tinha a chance de ter ganhado o bronze. E quem ganhou foi o Carlos Uchoa, que era esse colombiano. Então isso mostrava pra gente, a gente falava, caramba, a gente tem que... É um detalhezinho só, né? A Argentina, como é que a gente vai atuar na Argentina? Poxa, a gente foi muito pra neve na Argentina, snowboard, fomos pro surf e pro skate em Mar del Plata, em Buenos Aires um pouco, muito em Mar del Plata. E um exemplo é a Venezuela, né? Que o rapaz que cuidava do marco esportivo da Oakley lá na Venezuela, ele era técnico de ping-pong. E os gringos americanos piravam. Ele falava, meu irmão, o cara tá patrocinando ping-pong. E eu fazia o meio de campo. Não, vocês têm razão, ele é maluco. Só que eu sabia que o ping-pong era importante para ele. Claro. Que ele fazia exibições de ping-pong em shopping center, que era importante Tinha um para a mundo lá marca. que E eu fazia o meio acontecia. de campo, não, legal. Só aí chegou quando ele foi e começou a fazer roupa.
Aí eu falei, não, calma lá. roupa não, vai Mudou devagar, que aí não dá. E ele era um cara muito bacana, porque como ele tinha credencial de técnico, a gente não tinha, a gente tinha acesso. Mas a gente não tinha o XYZ 45, 1312, ele tinha. E ele tinha trânsito livre dentro da Vila Olímpica. Então não só eu, como a gente usava muito ele lá dentro, tem que levar produto pro cara do tênis lá leva da Ucrânia, ele aqui, leva lá. Aí ele ia lá e levava, entendeu? Porque o cara não vinha. E o lance da Safe House da Oakley, ela sempre ganhou o prêmio, né? Foi considerada a melhor Safe House em todas as Olimpíadas, desde Sydney para cá. O que significa uma Safe House? Você tem dois caminhos, na corporativa e a não corporativa. A da Oakley ela não era corporativa. A da Oakley era uma casa de hospitality center para atleta, treinadores e dirigentes. Quem é patrocinado da Oakley tem lá o acesso a essa casa que vai ter lá uma estrutura. Exato. A média ali, a gente tinha toda a estrutura: café da manhã, almoço e jantar. Lugar para descansar, lugar para ninguém te perturbar. Um alongamento. Não entrava imprensa. Você tinha acesso, claro, tinha almoços com o presidente de comitês olímpicos, iam os treinadores, tinham técnicos que iam lá todo dia almoçar e jantar, que a comida realmente era muito boa, porque a gente sabe que a alimentação na Vila Olímpica é muito ruim. Ah, é? É. Então, a gente sempre focou muito nessa qualidade da alimentação. Então, os atletas iam lá, a própria Martina, filha do Torben, ela e a menina que é a dupla dela, parceira dela, proeira dela, elas ficavam o dia inteiro na Oakley House no Rio. Porque a comida era muito boa e a gente dava todo esse suporte. E o fato de não ter imprensa, ali era um lugar para você sumir, ninguém te achar. Você ia lá, ninguém te achava. Estava lá protegido, numa bolha. Exatamente. Então você ia, estava o Cavendish, estavam os caras das estrelas do atletismo da equipe americana. E isso era muito legal. E isso trazia uma proximidade muito grande nossa com os atletas. Né? Puta, deve ser muito legal, muito legal. E você tem a corporativa, que por exemplo, a da Nike é corporativa, que é para ir cliente, que é para ir assessoria assim, daí de imprensa, vira um escritório. que são legais. Sim. São legais com também. outro foco, né? E a Oakley sempre fazia dois trabalhos diferentes. A gente fazia um trabalho de marketing esportivo muito forte, que era Safe House, etc, etc. O Field Camp, que a gente chamava, que era a equipe nas provas. Londres a gente teve mais ou menos umas 30 pessoas em loco nas provas, todas indo nas provas, conversando com os atletas, trocando produto. Pra você ter uma ideia, às vezes o cara, na prova de mountain bike, o óculos sujava, e o cara vindo pedalando, você colocava o óculos, o cara jogava o óculos pro lado e pegava o óculos novo. E a gente tinha o PR, que era o quê? Durante uma semana, a equipe de PR ia lá, montava uma estrutura, geralmente em algum hotel, alguma coisa assim, levava toda a mídia de todos os países, convidava os principais veículos de cada país, levavam para as Olimpíadas e tinham 2 dias, durante o período das Olimpíadas, você tinha 2 dias que poderia ir lá a mídia conhecer a casa. E ficavam lá mais ou menos 1 hora, entre 1 hora e 2 horas. Para fazer relação pública mesmo. Exatamente. E para a gente não chegar lá e não incomodar nenhum atleta. Entendi. No Rio, a gente teve que fazer mais ou menos no meio de campo. Né? Porque não teve um envolvimento muito grande. Eu já não era mais funcionário da Oakley Brasil, eu estava com um contrato com a Oakley Internacional durante a Olimpíada do Rio. E a Oakley Brasil ela veio se preocupar muito em cima da hora em fazer alguma coisa. Então a gente teve que fazer um bem bolado, a gente fez um estúdio alucinante, que a gente foi para dentro do Jockey Club lá no Rio. Mas as experiências que vêm daí são fantásticas, cara. Não tem nem... Cara, queria te perguntar, né, mais uma vez, teu foco é o surf, mas você citou aí, sei lá, muitos esportes com os quais você trabalhou, conviveu com atletas, participou de competições e tal. Qual é o esporte que mais te fascinou, juntando tudo isso? Atleta, tipo de competição, preparação, fora o surf? Cara, o vôlei de praia eu acho fantástico. Eu acho muito próximo do surf, por ser dupla. É quase individual. E ele te ensina muita coisa de relacionamento, né? Que tem que ter uma sinergia entre as duplas, né? E eu convivi de perto a sinergia e convivi de perto a treta. Né? E convivi pessoalmente. Eu convivi em loco. Né? Não cabe dizer que foi. Eu vi situações em Pequim que foram forçadas, que foi um erro, né, dos dirigentes esportivos. Eu vi situações em Londres que estava no fim do ciclo de uma dupla, né? E você tá ali vendo, você acaba ajudando. O já tá mais curto, que as coisas já estão mais... Cara, é um casamento, exatamente isso. Ali o bicho já tava pegando, aí você acabou
Aí você acabou ajudando sem saber, mais do que poderia, porque você estando ali no meio do grupo, da comissão técnica, você acaba sendo um ponto de equilíbrio entre todo mundo, entendeu? Uma interlocução, às vezes. Aconteceu isso depois das Olimpíadas, com uma dupla que foi formada, que eu me envolvi muito. Uhum. E eu aprendi muito com eles esse lance de relação, da gente entender o ciclo, né? Começo, meio e fim do ciclo, né? Da relação. E isso é uma coisa que ela existe, não tem como você querer dizer que ela não existe. Porque você pega uma relação de 10, 15 anos, ela é... Uma hora ela vai estressar. Claro, normal. E ainda mais quando você hoje... Por isso que hoje eu sou o maior defensor da equipe multidisciplinar. Né? Todo mundo se ajuda, mas cada um no seu foco. O psicólogo, o médico, o preparador físico, blá, 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 blá. Porque eu tive experiências na minha vida onde eu fazia funções que não eram minhas. E isso é o tempo inteiro, né? Claro, você dá dura. Pra você ter uma ideia, uma vez um patrocinador me ligou, eu estava no Havaí, descarregou em mim. O cara não estava errado. Uhum. Só que eu virei para ele e falei, poxa, cara, vou te ser sincero, você tem o telefone dele? Tenho. Liga para ele e fala o que você falou para mim. Fala direto, sem passar pela... Aí ele, por quê? Porque, pô, cara, eu já falei 300 vezes o que você me falou e eu tô sendo muito chato na parada e isso tá estressando. Tá criando... Eu acho que não é... Tá prejudicando. É minha função? É minha função. Mas se você quer me ajudar... Seria ótimo que você ligasse. Você quer marcar um dia, a gente senta os três, troca uma ideia e você coloca isso na mesa, é legal. Porque, por exemplo, um negócio que pega muito, né? É roupa, o produto. Pô, o cara, ele tem que usar o produto das empresas que patrocinam ele. E tem atletas que não entendem isso. E você tem que o tempo inteiro estar ali, ó. Cobrando. Pô, Bonezinho, camiseta. Né? Às vezes ele acha que é tua.